Eu chego a não seguir a minha família no Instagram. Por quê? Porque a gente vive num regime de exceção. E eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu. Eu interagi no Instagram com 2 pessoas. Da sua família? Não. 2 pessoas quaisquer. Alguma coisa boba, assim, tipo assim, nossa, que lindo, eu adorei te ver aquele dia, ou alguma coisa assim. Fora da não, era só. Receberam telefonemas no telefone, no número. Eu não sei se esse número fica exposto no Instagram, eu não sei como. E aí, as conversas são tão cabeludas, então 2 foram ameaçadas A coisa é muito séria, viu, Feltrin? Eu vou ser ameaçado, então. A gente... Não sei, mas tu vê. Então eu vou te contar uma coisa que tu não sabe, porque poucas pessoas sabem. Eu recebi... Olha o que aconteceu. Vocês estão acompanhando o escândalo da Previ? Previ? Eu nem sei. Tá vendo um prejuízo gigantesco. E a ministra falou que não pode falar rombo. Não, então, aí o que aconteceu? Um advogado... É bom vocês pensarem o seguinte, fundos de pensão... E aí que é a tragédia, né? Porque o fundo de pensão deveria, de fato, ajudar o trabalhador e servir o trabalhador que contribuiu para aquela empresa a vida inteira, suou, deixou um pedaço da sua vida ali e que depois deveria ser. O que acontece hoje, e já faz um tempo, é que fundos de pensão estão envolvidos no controle do mundo. Por quê? Porque eles acumularam tanto dinheiro e eles viraram acionistas de grandes empresas. Então... tem uma troca ali, que é assim, ó, uma empresa precisa de muita grana, ela pede pro fundo de pensão X comprar as ações daquela empresa e aquilo cria uma relação intrínseca tão indissociável que ferra o trabalhador e, curiosamente, nunca ferra nem o dono da empresa, nem o dono os rôntios que controlam o fundo de pensão. Mas aí o que aconteceu foi que o advogado da Previ mandou, eu botei num tweet o seguinte, porque alguém falou no Twitter que era mais ou menos assim, o chefe da Previ, ou o presidente, não tem nenhuma experiência em economia, em finanças, e ele é formado em sociologia, e se não me engano... Petista de carreira. É isso. E tem especialização em religião inca. Aí tu tem que começar a desconfiar. Azteca, tá. Pô, que erro, né? Eu sei que o cara pegou e falou assim, ó, você não precisa saber mais nada que isso pra entender por que a coisa quebrou. Aí eu falei assim, não senhor, precisa sim. Você vai ter que entender que ela não quebrou, esse cara provavelmente não foi contratado apesar de ser sociólogo e não ter experiência. Ele foi contratado precisamente por causa disso. Pra quê? Pra servir de laranja. Pra servir de laranja. Essa é a minha teoria. Ou pra facilitar, ou pra não entender nem o que está sendo feito às suas barbas, entendeu? E eu falei isso, e quem sou eu? Sou ninguém. A CNN chamou de rombo, o Metrópolis chamou de rombo, outros jornais chamaram de rombo. O UOL também, chamou de rombo. Mas vieram atrás de mim, e da forma mais nefasta e nojenta, porque mandaram uma notificação pra casa dos meus pais, em outro estado, e meus pais idosos, sabendo que eu sou perseguida, olha que triste, receberam a carta porque o porteiro, na sua inocência, assinou, entregaram para meus pais, e meus pais ficaram sofrendo em silêncio. Extrajudicial ou judicial mesmo? Não, acho que era extrajudicial. E meus pais ficaram sofrendo com aquela informação sem me contar por quê. Porque eles sabiam, inteligentemente, que uma vez que eles me comunicassem, estaria confirmada a notificação. Quer dizer, estaria consumada aquela notificação. O motivo foi o rombo. Você usou a palavra rombo. Aí o cara pediu pra eu deletar o tweet, e eu falei com o meu advogado, falei, me nego, vou pra cadeia, mas não deleto essa porra. E aí, o que aconteceu? Por causa de uma palavra. Por causa de rombo e por causa que eu chamei ele de laranja. Aí, esse cara que te processou, o presidente da Prev? Não, foi o advogado da Prev. Aí eu já digo que deve ter dinheiro, ou deve ter um encorajamento dos acionistas, da empresa. Não, porque ele tá gastando o dinheiro dela, não tá gastando a Prev não tem dinheiro na Vale? Tem o investimento em um monte de coisa. Então, eu sei que... como diz o George Carlin, que eu recomendo, que é o maior filósofo do mundo e era um comediante. Ele diz, é um grande clube e você não faz parte dele. E é um clube mesmo. E é por isso que eu tenho horror quando ficam falando esquerda, direita, esquerda, direita. Migão, você tá aqui brigando esquerda e direita e os caras estão lá depois no Tarantela, ou sei lá o nome da porcaria do restaurante. Piantela. Existe ainda? Tá rindo da sua cara. É isso, porque a gente acreditou que a divisão é num eixo horizontal. Que aqui tem gente que é assim, aqui tem gente que é assado. Não, a grande divisão é vertical. E aqui em cima tá todo mundo